Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Você pode abrir ou acessar. Se tiver algum irmão aí do seu lado que não tenha a Bíblia, pode compartilhar com ele para lerem juntos. Ok? João, vai abrir a sua Bíblia então em João, capítulo 10, enquanto eu faço essa breve introdução. Nós temos visto, estamos vendo já no Evangelho de João, já estamos na terceira mensagem sobre as 7 declarações de Jesus sobre quem Ele é. Então eu quero repetir para gravar essas 7 declarações sobre quem Jesus é, aquilo que Ele diz no Evangelho de João, aquilo que o evangelista João destacou para nós. Essas 7 declarações são o seguinte: a primeira, ele diz que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Depois Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Hoje nós veremos: eu sou a porta das ovelhas. Quarto, a semana que vem nós veremos: eu sou o bom pastor. Depois, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por final, sétimo, eu sou a videira verdadeira. Esses são os 7 eu sous de Jesus, o famoso eu sou de Jesus. 7 declarações em que Jesus diz quem Ele é. Nós vimos então eu sou o pão da vida, mostrando que Jesus é a única pessoa em que pode nos satisfazer espiritualmente. E vimos também que Jesus é a luz do mundo, ou seja, Ele é a única pessoa que pode nos dar direção e verdade. E hoje veremos que Jesus, declaração de Jesus, que Ele é a porta das ovelhas. Vamos ler agora, para iniciar, o versículo 9. Muito obrigado, irmão. O versículo 9, João 10, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Pai querido, mais uma vez eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos prestar a devida atenção naquilo que será falado aqui através da Tua Palavra. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Daqui a pouco nós vamos ler os restantes dos versículos, mas eu quero começar com uma introdução que diz o seguinte: dizem que a maior decepção de um pastor de ovelhas não é o cansaço do dia a dia ou o frio das noites no campo, mas sim um momento em que o pastor de ovelhas percebe que perdeu uma das suas crias, seja ela ter sido morta por cães ou levada por ladrões. E eu já conheci um amigo meu que disse isso. Ele chorou durante dias e dias e dias, porque as suas ovelhas foram mortas por cães, e ele ficou extremamente triste por causa disso. O pastor, ele investe anos da sua vida, ele dá alimento, ele tosquia, ele cura as feridas e vigia cada passo para que o rebanho se multiplique com saúde. Cuidar das ovelhas nunca foi um trabalho fácil. E quem entende de pastoreio, e aqui eu estou falando pastoreio de ovelhas mesmo, não de pessoas, tá? Quem entende do trabalho de ovelhas sabe que o prejuízo de um ataque não é apenas financeiro, mas é uma ferida da alma de quem cuida dessas ovelhas. O rei Davi, por exemplo, ele conhecia esta realidade como poucos. Antes de enfrentar gigantes de batalha, como Golias, ele também enfrentou a solidão, enfrentou o perigo do pasto
e quando ele era apenas um jovem pastor, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, Davi, ele aprendeu que proteger o rebanho exigia coragem extrema. Ele não hesitava em perseguir, em proteger as suas ovelhas de ursos e leões que tentavam arrebatar uma única ovelha deste grupo. Para Davi, a vida daquela ovelha valia o risco da sua própria vida. E é com esse cenário de dedicação e de perigo em mente que nós chegamos ao texto de João 10. E como nós veremos, esse sermão, na verdade, é em duas partes, porque o versículo 9 fala que Jesus é a porta das ovelhas, que é o que veremos hoje. Mas na semana que vem falaremos também que Jesus, ele é o bom pastor. Ele também cuida das ovelhas, como veremos então na semana que vem. Jesus, ele usa esta linguagem que todos ali conheciam para mostrar que o reino de Deus tem os seus protetores e tem os seus predadores. Assim como no tempo de Davi, que havia feras prontas para devorar, no tempo de Jesus e nos nossos dias, existem ladrões e salteadores que não entram pela porta, mas pulam o muro com o único objetivo: destruir o que o pastor levou tanto tempo para cuidar. Nós vamos mergulhar então nesse texto e entender como nós podemos identificar esses invasores que entram dentro dos rebanhos e, acima de tudo, como nós podemos descansar na segurança e na proteção do nosso pastor, da nossa porta, do nosso guia. Eu quero ler novamente então os versículos de 1 a 10. João 10, 1 a 10, e é onde nós veremos então sobre esse texto, que diz assim: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? Nós veremos hoje então que Jesus é a única porta de acesso para a salvação e a proteção de Deus contra os ladrões. Basta entrar, ouvindo a voz do pastor. Jesus é a única porta de acesso para a salvação e a proteção de Deus contra os ladrões. Basta entrar ouvindo a voz do pastor. Para nós entendermos melhor esse texto, eu dividi esse texto em duas partes. Primeiro falando sobre os ladrões e depois sobre o verdadeiro pastor. Então nós vamos olhar para alguns versículos aqui, não está em ordem, em sequência, mas vamos olhar para alguns versículos, primeiramente falando que as ovelhas de Jesus
não seguem os ladrões e nem ouvem a voz de estranhos. As ovelhas de Jesus não seguem os ladrões e nem ouvem a voz de estranhos. Os versículos chaves aqui que nós veremos rapidamente é o versículo 1, versículos 5 e 6 e a primeira parte do versículo 10. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus em João 10, nós percebemos que ele começa com um alerta que atravessa os séculos. O perigo dos ladrões que rondam o rebanho. Mas para entendermos quem são esses ladrões, nós precisamos olhar para a cena que Jesus está desenhando aqui. E é curioso que Jesus, ele é muito prático. Ele faz uma ilustração bem clara aqui, para que a gente possa entender algo extremamente profundo. Naquela época, o aprisco das ovelhas era um cercado de pedras bem baixo. Simplesmente juntava as pedras, colocava ali e algo baixo, talvez 1 metro no máximo. A ovelha, por natureza, não é um animal que pula cercas. Apesar da gente, quando é criança, né, a gente tem que ficar contando as ovelhas para poder dormir, né, as ovelhas pulando o cercado para poder dormir, tem essa historinha aí, mas na verdade a ovelha raramente pula cercados. A ovelha é um animal, né, não muito inteligente, e é curioso porque Deus nos chama de ovelhas o tempo todo, né? O ladrão, porém, ele não respeita a entrada oficial, obviamente. Jesus diz que aquele que não entra pela porta, mas pula o muro, este é o salteador. Ele entra de mansinho pelas frestas, pelos lugares mais baixos, ele age de forma escondida para roubar uma por uma, sem ser notado. É uma imagem forte que nos lembra o que o apóstolo Paulo diria mais tarde, lá em Atos 20 e 29, em que ele diz e nos avisa que lobos vorazes penetrariam no meio do rebanho sem piedade. Essa denúncia de Jesus sobre estes homens, esses ladrões e salteadores, não é algo novo. Na verdade, ele ecoa os tempos antigos. É impossível ler esse texto e não lembrar de Ezequiel 34, se você quiser conferir depois esse texto, onde no capítulo todo o Senhor confronta os pastores infiéis de Israel que apacentam a si mesmos enquanto as ovelhas morrem. Ou ainda, nós podemos lembrar de dois homens no tempo de Samuel, quando Samuel era apenas um menino, não eu, né, o profeta Samuel. Os dois homens chamados Hofni e Finéias, filhos de Eli. Esses dois homens eram chamados, né, depois foi considerados como os filhos de Belial, dentro da casa de Deus. Eram sacerdotes do Altíssimo, mas usavam o templo para satisfazer o ventre e a carne. Roubavam o que era do Senhor para proveito próprio. Assim como Deus julgou severamente estes homens, Jesus está avisando que o mesmo espírito de usurpação estava vivo em seus dias e está vivo nos nossos dias. Para entendermos quem são esses estranhos, quem são esses ladrões de quem Jesus está falando aqui, que roubam as ovelhas, que matam as ovelhas, nós precisamos olhar para o texto anterior. Toda vez que você for estudar um texto, eu te recomendo isso, olhe para o que vem antes, olhe para o que vem depois. O que vem antes? Em João 9, Jesus, ele tinha acabado de curar um cego de nascença. E este homem que era cego e foi curado, ele vai até o templo para se santificar, para provar que de fato ele foi agora purificado pelo milagre de Cristo Jesus.
Quando ele chega para os fariseus duvidam dele. E perguntam, quem te curou? Ele diz, Jesus, Nazareno. Não, não é possível. Eles começam a duvidar dele. Então Jesus aparece, depois de um tempo Jesus encontra com eles. E quando Jesus se encontra com estes homens, ele diz que eles eram cegos espiritualmente. Enquanto cego, ele passou a enxergar. Os fariseus continuavam cegos. Os fariseus aqui não é só a classe dos fariseus, mas principalmente esses religiosos que estavam dentro do templo, que serviam ao Senhor dentro do templo, mas na verdade só estavam ali para enganar as ovelhas, para afastar o povo de Deus. Jesus agora começa a falar para eles, começa a falar para estes homens. Eu lhes asseguro, versículo 1, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Jesus estava falando para estes homens, vocês são ladrões, vocês são assaltantes. E é nesse cenário, então, que nós vemos estas falas de Jesus. No entanto, há uma promessa maravilhosa. Quando nós vamos para o versículo 5, diz que a verdadeira ovelha de Jesus não segue o estranho, não segue esses ladrões. Os ladrões entram dentro do aprisco, mas as ovelhas não seguem. Por quê? Elas fogem dele. Isso acontece porque a ovelha de verdade, ela possui um discernimento dado pelo Espírito Santo. Ela não reconhece aquela voz de soberba ou a voz de ganância. Como está escrito em 1 João 4,1, a ovelha de Deus, ela examina os espíritos para ver se procedem de Deus. Ela sente quando a pregação não tem cheiro de Cristo. Infelizmente, ainda hoje em nossas igrejas, existem muitos como esses fariseus, muitos como esses ladrões e salteadores, igrejas que estão cheias de lobos, que só procuram destruir os membros, só procuram destruir as ovelhas. Mas eu creio que as verdadeiras ovelhas de Jesus, elas continuam com os ouvidos atentos para expulsar esses invasores do aprisco. Então, no versículo 10, a primeira parte, nós temos a icônica frase em que diz que muitas vezes nós associamos ao diabo, mas aqui vai algo que talvez para você seja revelador. Este versículo não está falando do diabo. Que versículo é esse? Olha comigo, versículo 10, a primeira parte, em que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Sobre quem está falando? A gente associa o diabo, mas não está falando sobre o diabo aqui. Aqui continua falando que os ladrões são esses lobos em pele de ovelha que estão dentro da igreja apenas para roubar, para matar e destruir a igreja de Deus. É claro que o diabo também faz isso. E o diabo usa estes homens, usa essas pessoas para também destruir a igreja. O diabo faz isso. Eles são servos do diabo, são filhos de Belial. No entanto, Jesus está falando sobre esses homens. Jesus está acusando aqui os fariseus. É triste dizer, mas em meio a tantos pastores, hoje em dia, é difícil achar um que seja fiel à palavra de Deus e que não queira enganar os cristãos. Eu conheci uma irmã muito querida, e ela me contou a história. Se não me engano, era do seu irmão ou do seu primo, alguma coisa assim. Ele era radialista na cidade, e de repente, depois de um programa que ele fez na rádio, ele recebe uma ligação de um pastor. Um pastor, tá? Vou colocar entre aspas aqui esse pastor. E eu não vou
né? Não preciso nem falar qual que é o nome da igreja, mas a Igreja Universal, e essa eu não tenho medo de dizer, ele recebe essa ligação desse pastor da Universal. A voz do telefone dizia que gostou da forma como este radialista falava e que queria contratá-lo para ser pastor. Ele então respondeu, né, esse radialista respondeu: eu, pastor, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, não tem como eu ser pastor. E o homem do outro lado falou assim: não, mas eu gostei da sua voz, você fala muito bem, a gente prepara as suas mensagens, a gente te ensina como que faz, e você entra falando: mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. E a resposta deste pastor do outro lado da linha foi: melhor ainda, ainda bem que você não acredita em Deus, porque nós queremos apenas uma pessoa para nos dar lucro. E o que esse homem fez? Este homem era ateu, ele detestava cristão, detestava crente, ele foi ser pastor da Universal e aceitou ser pastor desta igreja para enganar as pessoas, para enganar os crentes, para ganhar muito dinheiro. E há muito tempo atrás, isso já é história antiga, essa irmã me disse que naquela época, muito tempo atrás, o seu salário inicial seria de 20 mil reais. Isso talvez pensando há 15, 20 anos atrás. E conforme a igreja fosse crescendo, ele receberia então mais e mais dinheiro. Ele, como odiava crente, o que ele fez foi ser pastor nesta igreja, justamente para enganar os crentes. Você pode pensar: mas isso não acontece. Acontece. E acontecem coisas piores entre pastores e entre a igreja. Meu maior desejo, meus irmãos, é que nesta igreja não haja nenhum falso mestre ou nenhum cristão fingindo. E aqui vai um aviso do fundo do meu coração. Se você tem se comportado como um lobo dentro da igreja, se arrependa. Ainda dá tempo. Se o seu propósito é entrar numa igreja é para destruir a igreja, se arrependa. Ainda dá tempo de você se arrepender e mudar a sua vida. Lá em Hebreus 10:31 diz o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, também não se deixe enganar por pastores da internet. Não tem nada de errado você escutar um sermão na internet, mas tome muito cuidado com o que você escuta, porque existem alguns famosos, alguns engraçadinhos, falam manso, mas na verdade elas só querem a sua lã, só querem a lã das ovelhas. Fique atento, porque a ovelha de Jesus, ela conhece a voz do Mestre e não dá ouvidos a estranhos. Onde a voz de Cristo ecoa, o ladrão não encontra lugar para ficar. As ovelhas de Jesus não seguem os ladrões e nem ouvem a voz de estranhos. Segundo ponto, no entanto, nós vemos agora que as ovelhas de Jesus seguem o pastor, entram pela porta e encontram descanso. E vamos ver o significado então disso. Veremos os versículos de 2 a 4, versículo de 7 a 9 e a segunda parte do versículo 10. Você pode ir acompanhando aí. Depois de entendermos então quem são os invasores, são esses falsos mestres, esses falsos pastores que entram e roubam as ovelhas e querem destruir o povo de Deus. Nós podemos olhar agora para o outro lado da moeda. A quem as ovelhas realmente seguem? Embora na semana que vem a gente vai mergulhar ainda mais, falando sobre o nosso bom pastor, os versículos de 2 a 4 já nos revelam o segredo dessa conexão. Jesus afirma que ele entra pela porta, o porteiro lhe abre o caminho e as ovelhas ouvem a sua voz.
Jesus, o bom pastor, chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora, e elas seguem o seu pastor. O texto diz que depois então de conduzir todas as suas ovelhas, Jesus vai adiante delas. Elas o seguem porque reconhecem a voz do seu pastor. Essa, meus irmãos, é a marca da verdadeira ovelha de Jesus. Ela vai para onde o seu pastor for. Ela não ouve, ela não apenas ouve, mas ela confia a própria vida na direção do Supremo Pastor e faz o que Jesus manda. Quem conhece o comportamento de uma ovelha sabe que a ovelha ela é bem seletiva, bem seletiva. Se um estranho gritar, a ovelha ignora por completo. Ela não segue, ela não vai. Mas se um pastor, o pastor dela, só assoviar de longe, só chamar as ovelhas, ou gritar para as ovelhas, aonde elas estiverem, elas reconhecem aquele timbre. Elas são bem treinadas e elas seguem o som e caminham com segurança até aquele que chama as ovelhas pelo nome. Por isso, meu irmão, meu conselho para você hoje é um só. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Avançando para os versículos de 7 a 9, Jesus ele usa uma metáfora aqui mais profunda ao dizer que ele é a própria porta das ovelhas. Ele deixa claro que todos os que vieram antes dele tentaram oferecer caminhos alternativos. Eram ladrões e salteadores, mas Jesus é a porta. E entrar por Jesus significa encontrar pastagem, ou seja, encontrar a provisão, encontrar a salvação e a proteção que só o nosso Pai pode nos dar. Jesus está ilustrando aqui algo que era comum daquela época. Hoje não é muito mais comum, mas naquela época era bem comum. Muitos pastores, durante a noite, para cuidar das suas ovelhas, eles literalmente dormiam deitados na entrada do aprisco. Se deitavam na porta, servindo eles mesmos então como uma espécie de porta. E a ovelha não passava, porque confiava, e se algum outro animal viesse, o pastor estava ali para proteger as suas ovelhas. Nenhuma ovelha entrava ou saía sem a aprovação e sem a proteção daquele pastor. O argumento de Jesus aqui é que ele é o único meio de aproximação do Pai. Ele é a única porta para o céu. Não existe um plano B. Eu quero seguir a Jesus, mas eu vou tentar este plano B também. Vai que não dá certo. Não existe isso. É apenas Jesus que nos leva para o céu. Como nós podemos ler lá em Atos 4, versículo 12, Atos 4, 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome, porque Jesus é a porta que nos leva para o céu. Meus irmãos, entendam bem isso. Jesus ele é a entrada e a saída. Não existe salvação sem Cristo. Você, se chegar no céu e te perguntarem assim: por que você deve entrar no céu? Por que você deve entrar no céu? Se você responder o seguinte: eu quero entrar no céu porque eu confiei em Maria. Eu confiei em Maria, minha vida, eu fui devota a Maria. O anjo lá vai olhar para você: é isso? Você confiou em uma mulher, em uma bendita do Senhor, em uma abençoada por ser mais apenas uma mulher? Sim, eu confiei minha vida, minha salvação nela. Desculpe, mas você não poderá entrar. Se você dizer: não, eu confiei em todos os santos,
Eu fui devoto a inúmeros santos. Fiz tantos votos. Subi tantas escadas de joelho. Fiz tantas procissões. O anjo vai falar, e daí? Você pode entrar no céu por causa disso? Não, não poderá entrar no céu por causa disso. Eu confiei em Buda. Eu segui Buda. Eu confiei em Ellen White. Eu confiei em Maomé. Eu confiei a minha salvação em um líder religioso. Eu confiei a minha salvação pelo simples fato de fazer parte daquela igreja específica. Meu irmão, não é isso que vai te salvar. Não é por causa dessas coisas que você poderá entrar no céu. Só existe um nome que abre a porta. Só existe um nome que te dá acesso ao aprisco de Deus, ao céu do nosso Pai. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Se você chegar no céu e você responder, eu quero entrar no céu, porque eu confiei a minha vida, confiei a minha salvação em Cristo Jesus. Eu criei que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, para me salvar dos meus pecados. Eu entendi que eu não poderia me salvar. Então, por isso, eu confiei a minha salvação em Jesus Cristo, porque Ele derramou o seu sangue na cruz, para que eu pudesse ser salvo. Se você responder isso, o anjo vai dizer, bem-vindo, entre, se regozije, passe a eternidade com o nosso Deus. Por isso Jesus, Ele é a porta. Versículo 9, ele diz, quem entra por mim, e somente por Jesus, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. E é por isso então, que o versículo 10, ele encerra com este contraste poderoso. Versículo 10 ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do ladrão. Mas e Jesus? Como que Jesus veio? Para que Ele veio? Versículo 10 ele encerra dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. Em Jesus, nós temos a vida eterna. Esta abundância de vida não é sobre dinheiro ou luxo, mas é sobre a plenitude de estar no aprisco de Deus. Tranquilo, manso. E é por isso que o Salmo 23 ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma melhor tradução para esse texto não é nada me faltará, porque nada me faltará você pode entender assim, então quer dizer que eu vou ter carros, mansões, vou ter muito dinheiro e nada vai me faltar. É isso? Não. A melhor tradução para esse texto é, e de nada sentirei falta, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor me dá tudo aquilo que eu necessito. Se você faz parte da salvação, se você está dentro do aprisco, se você faz parte do reino de Deus, mesmo que te falte dinheiro, mesmo que te falte carro, mesmo que te falte casa, mas você tem uma vida plena com o Senhor. Você tem uma vida de tranquilidade, porque você faz parte deste aprisco, porque você está dentro deste arraial, sendo cuidado por Jesus. E ninguém pode te tirar das mãos de Jesus. Só em Cristo a vida faz sentido. Só em Cristo o nosso destino é seguro. Irmãos, você crê nisso? Amém? Nós podemos concluir então que as ovelhas de Jesus não seguem os ladrões e nem ouvem a voz de estranhos. E as ovelhas de Jesus seguem o pastor, entram pela porta e encontram descanso. Por tudo isso, meus irmãos,
Eu repito, tomem muito cuidado com os ladrões e com os assaltantes da fé. A realidade é dura, mas ela precisa ser dita. Há muitos dentro das igrejas que ostentam a aparência de excelentes pastores, que têm carisma, que têm autoridade, que são engraçados, que falam de forma mansa, mas que simplesmente não pregam a palavra de Deus. Eles pregam os seus próprios sonhos, seus próprios projetos, as suas opiniões pessoais, mas deixam o Evangelho, deixam a palavra de lado. E é por isso que é vital que você leia a palavra todos os dias. Você precisa ter o espírito dos bereanos, descrito lá em Atos 17:11. Quando Paulo foi pregar em Pérea, diz lá em Atos 17:11 que os bereanos, eles conferiam na palavra se tudo aquilo que Paulo pregava era verdade. Meus irmãos, nós estamos falando do apóstolo Paulo. E eles iam conferir na palavra se tudo aquilo que o apóstolo falava era verdade. E então eles confirmaram. E quando Paulo pregou sobre Jesus, eles olharam na palavra e viram que realmente a palavra prometia a vida do nosso Senhor Jesus. Nós devemos ser assim. Vocês devem ser assim comigo. Vocês devem ser assim com qualquer pregação aqui. É olhar e falar, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se aquilo que o pastor está pregando é verdade mesmo. E, irmãos, pode ser que eu erre. Pode ser que alguma interpretação minha esteja errada. E se eu estiver errado, você pode me dizer, pastor, eu acho que isso aí está errado. E eu vou olhar, e eu vou conferir, e eu vou ver. E pode ser que em algum momento eu chegue aqui na igreja e fale assim, meus irmãos, me perdoem, porque eu preguei algo que estava errado. Então eu quero corrigir diante dos irmãos sobre isso. Por quê? Porque eu não sou a autoridade final. O pastor não é a autoridade final da igreja. Quem é a autoridade final da igreja é Jesus Cristo. Quem é a autoridade final da igreja é a palavra de Deus. Então não é o pastor disse, está falado. Não, a Bíblia disse. Então está falado. Julgue cada palavra que sai deste ou de qualquer outro púlpito à luz da Bíblia. Por isso, meus irmãos, procure ouvir somente pastores que estão comprometidos com a exposição fiel do texto sagrado. Homens que não usam a igreja para dar opiniões, mas buscam viver o que pregam, buscam pregar, assim diz o Senhor. Escute aqueles que buscam viver o que pregam, que possuem uma vida cristã autêntica e que não estão interessados em se enriquecer às custas da fé do povo de Deus. O verdadeiro pastor serve o rebanho. Ele não se serve do rebanho. E no final das contas, meus irmãos, tudo se resume a uma decisão. A quem você quer dar ouvidos? Ouça a voz do pastor, o Cristo Jesus, o Supremo Pastor. Silencie as vozes do mundo, silencie as vozes dos falsos mestres e as vozes do seu próprio ego para ouvir aquele que te chama pelo nome. Quando você aprende a discernir o sotaque de Jesus, a voz de Jesus, a forma que Jesus fala, você para de seguir estranhos, para de seguir ladrões e começa a confiar com passos firmes na palavra de Deus. Desfrute também, meu irmão, do aprisco de Deus. Desfrute da igreja. Não há lugar mais seguro no universo do que dentro do cercado, aonde a porta é Cristo e o cuidado é eterno. Meus irmãos, a nossa oração sempre tem que ser que esta igreja seja o aprisco de Jesus. Que dentro deste aprisco haja cuidado e proteção de Deus. Que dentro deste aprisco haja vida
em abundância e seja um local onde toda aquela pessoa que entra possa encontrar a vida em Cristo Jesus. Que o nosso bom pastor guarde os nossos ouvidos e os nossos corações, para que nós sejamos uma igreja que reconhece a verdade e foge da mentira. Que nós possamos viver plenamente um aprisco do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Pai querido, eu peço, meu Deus, que o Senhor abra o nosso coração para entendermos o Teu Evangelho. Que nós possamos confiar somente em Ti, meu Deus, e somente na palavra do Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a fugir dos ladrões, nos ajude a fugir daqueles que estão dentro do rebanho e querem acabar com as ovelhas do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a expulsar do nosso meio aqueles que só estão aqui para acabar com as suas ovelhas, a pregar o Evangelho de arrependimento, para que aqueles que ainda não são convertidos possam finalmente entender o Teu Evangelho e se converter ao Senhor e mudar a sua vida, e de perseguidor da igreja possa ser transformado para um homem que prega o Evangelho. Assim como Paulo, que perseguiu a igreja, que foi um ladrão, que foi um salteador e queria acabar com a igreja do Senhor, ele foi transformado. O Senhor transformou a vida dele para que ele pudesse tornar alguém que cuidava das ovelhas, que quis morrer pelas ovelhas do Senhor. E que nós também, ó Pai, possamos ser transformados dia após dia pela Sua palavra, para que sejamos aqueles que protegem as ovelhas, que protegem o rebanho, e que juntos com o Senhor possam pregar o Teu Evangelho a mais e mais pessoas para serem ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor nos ajude a desfrutarmos da Tua igreja, a desfrutarmos deste corpo, a percebermos a Sua graça, Deus, neste momento. E eu peço também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender que nós só podemos ser salvos pelo nome de Cristo Jesus, aquele que é a entrada para o céu, é a porta, e só por meio dele nós podemos entrar no aprisco do Senhor. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.